Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. A história de hoje é realmente incrível. Realmente parece coisa de filme. Ela chegou em nosso e-mail. Vamos para a história. Meu nome é Rafael Santos e vou contar para vocês a história mais terrível e ao mesmo tempo mais bonita que já vivi. Uma história que mudou completamente minha visão sobre o mal que pode existir no coração humano e sobre o poder do amor verdadeiro. Peço que leiam até o final, porque acredito que nossa experiência pode salvar outras vidas. Esta não é uma história de ficção. Cada palavra aqui é verdadeira, por mais impossível que possa parecer. Durante 3 anos, vivi um pesadelo que jamais imaginei que existisse fora dos filmes de terror. E tudo começou quando conheci Marina. O primeiro encontro. Era uma tarde chuvosa de março quando a vi pela primeira vez na biblioteca da universidade. Marina estava sentada, sozinha, lendo um livro sobre história medieval. E havia algo nela que me chamou a atenção imediatamente. Não era apenas sua beleza. Cabelos castanhos que brilhavam mesmo na luz fraca da biblioteca. Olhos verdes que pareciam guardar 1000 segredos. Era algo mais profundo. Uma tristeza quase tangível que emanava dela, como um perfume amargo. Quando me aproximei para conversar, notei suas mãos tremendo ligeiramente enquanto virava as páginas. Havia marcas em seus punhos, cicatrizes finas que ela tentava esconder com as mangas compridas da blusa. Quando perguntei se estava tudo bem, ela me olhou com um misto de surpresa e medo, como se não estivesse acostumada a demonstrações de gentileza. "Desculpe", ela murmurou. "Às vezes eu tenho crises de ansiedade." Mas eu sabia que não era ansiedade. Havia algo muito mais sombrio por trás daqueles olhos verdes. Os primeiros sinais. Começamos a nos encontrar regularmente na biblioteca, depois em cafés, e logo estávamos saindo juntos. Marina era inteligente, engraçada e tinha uma sensibilidade única para com o sofrimento alheio. Mas havia momentos que me deixavam profundamente inquieto. Uma noite, estávamos assistindo um filme em meu apartamento quando Marina simplesmente desligou. Seus olhos ficaram vidrados, fixos em um ponto na parede, e ela começou a murmurar algo que não conseguia entender. Quando toquei seu ombro, ela se sobressaltou violentamente, como se estivesse despertando de um pesadelo. "O que foi?" perguntei, preocupado. "Nada", ela respondeu rapidamente, mas suas mãos estavam tremendo. Às vezes eu tenho episódios, desde criança." Mas não eram episódios de ansiedade. Era como se algo estivesse observando através dos olhos dela. Algo que definitivamente não era Marina. Em outra ocasião, fomos jantar em um restaurante e Marina pediu para sentarmos longe dos espelhos. "Eu não gosto muito da minha reflexão", ela disse, tentando sorrir. Durante o jantar, percebi que ela evitava olhar para qualquer superfície reflexiva. Os vidros das janelas, a lâmina dos talheres, até mesmo a tela do celular quando estava desligada. "Por quê?" insisti. Ela ficou pálida. Às vezes vejo coisas que não deveriam estar lá." A família maldita. Marina raramente falava sobre a família, e quando o fazia, era sempre com uma expressão de dor que me partia o coração. Seu pai, Augusto Mendonça, era dono de uma das maiores construtoras do país. Sua foto aparecia frequentemente nos jornais. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sempre com um sorriso calculista que não chegava aos olhos. "Ele nem sabe que existo", Marina me disse numa noite, quando finalmente se abriu sobre o assunto. "Para ele, sempre fui apenas um peso, um lembrete inconveniente de que um dia ele teve que se casar com minha mãe." A mãe de Marina, Helena, havia morrido quando ela tinha 10 anos. Câncer, segundo os registros oficiais, mas Marina sempre suspeitou que havia algo mais. "Mamãe estava tentando me proteger de alguma coisa", ela murmurou. "Nos últimos meses de vida, ela ficava acordada a noite toda rezando do meu lado. Dizia que tinha que me manter segura, que havia algo vindo atrás de mim. Papai sempre gritava com ela, dizia que estava louca, que estava enchendo minha cabeça de bobagens."
Após a morte de Helena, Augusto se tornou ainda mais distante. Marina foi criada por uma sucessão de babás e governantas, todas demitidas rapidamente quando começavam a se apegar à menina ou quando faziam perguntas sobre os episódios que ela tinha. O despertar do horror. Foi no nosso 6º mês de namoro que presenciei algo que me marcou para sempre. Estávamos na casa de Marina, uma mansão imponente no bairro mais nobre da cidade, quando Augusto chegou inesperadamente de uma viagem de negócios. Marina ficou tensa imediatamente. "Você precisa ir embora", ela disse com uma urgência na voz que não era normal. "Por favor, Rafael, quando ele está aqui, as coisas ficam piores." Mas era tarde. Augusto entrou na sala como uma tempestade. Era um homem alto, imponente, com olhos frios como gelo. Quando olhou para mim, senti um arrepio percorrer minha espinha. "Quem é este?", perguntou sem sequer cumprimentar a filha. "Pai, este é o Rafael, meu namorado." Augusto riu, mas não havia nenhum humor no som. "Namorado? Marina, querida, você sabe muito bem que isso é impossível. Você tem comprometimentos." Marina empalideceu. "Pai, por favor." "Comprometimentos com quem?", perguntei sem entender. Augusto me olhou com desprezo. "Com alguém muito mais importante que você, rapazinho. Alguém que tem direito sobre ela que você jamais terá." Foi então que aconteceu. Marina começou a convulsionar. Não eram convulsões médicas. Era como se algo estivesse lutando para sair de dentro dela. Seus olhos reviraram, mostrando apenas o branco, e quando voltaram ao normal, não eram mais verdes. Eram completamente negros. Quando ela falou, não era mais a voz doce que eu conhecia. Era algo gutural, ancient, carregado de malícia. "Ele está aqui. Aquele que tenta roubar o que é nosso." Augusto não pareceu nem um pouco surpreso ou assustado. Na verdade, ele sorriu. "Viu só?", disse, como se estivesse provando um ponto. "Ela já tem dono, rapaz. Já tem há muito tempo." Naquela noite, depois que Augusto saiu e Marina voltou ao normal, sem nenhuma lembrança do que havia acontecido, eu a confrontei. Disse que não sairia dali até ela me contar toda a verdade. E foi então que ela desmoronou completamente. "Você não vai acreditar", ela chorou. "Ninguém nunca acredita." Mas eu acreditei. Como não acreditar depois do que havia presenciado? Marina me contou que quando tinha 15 anos, descobriu por acidente a verdade sobre a riqueza repentina da família. Augusto havia perdido quase tudo em investimentos ruins no ano anterior à morte de Helena. A empresa estava à beira da falência. Eles estavam prestes a perder a casa e Augusto estava desesperado. "Ele desapareceu por 3 dias", Marina relembrou. Quando voltou, estava diferente, mais frio, mais calculista, e nossa situação financeira começou a melhorar da noite para o dia. Foi apenas anos depois que os episódios sobrenaturais começaram a se intensificar que Marina descobriu a verdade. Numa noite, ela ouviu Augusto falando ao telefone com alguém. "O acordo está funcionando perfeitamente", ele dizia. "Ela está quase pronta. Sim, eu entendo que aos 18 anos o controle será total. Não se preocupe, eu não vou interferir." Marina havia sido vendida, literalmente vendida. Ele procurou pessoas nas partes mais sombrias da cidade, lugares onde se falam em línguas mortas e se fazem acordos que nenhum homem deveria fazer. Ofereceram a ele riqueza ilimitada, sucesso nos negócios, poder e tudo o que ele tinha que fazer era entregar algo em troca. "O quê?", perguntei, embora já soubesse a resposta. "Minha alma. Quando eu completasse 18 anos, eu seria completamente possuída por uma entidade que eles chamavam de O Colecionador, e em troca, papai teria tudo o que sempre quis." O inferno na Terra. Os episódios de possessão começaram no 16º aniversário de Marina. Primeiro, foram apenas pequenos blackouts, momentos onde ela desaparecia,
por alguns minutos, mas com o tempo foram se tornando mais longos e mais intensos. Durante as possessões, eu fico consciente, Marina me explicou, tremendo. Fico presa dentro da minha própria mente, vendo aquela coisa usar meu corpo. É como estar enterrada viva, gritando, sem que ninguém possa me ouvir. Durante esses episódios, a entidade fazia coisas terríveis. Machucava o próprio corpo de Marina, cortava-se com facas ou queimava-se com cigarros. Destruía seus pertences pessoais, especialmente qualquer coisa que tivesse valor sentimental, e sempre sussurrava a mesma coisa. Logo, você será completamente minha. O pior de tudo era a reação de Augusto. Em vez de tentar ajudar a filha, ele fazia de tudo para manter o acordo ativo. Quando Marina tentou procurar ajuda médica, ele a impediu. Quando ela tentou contar para psicólogos sobre suas experiências, ele as fazia parecer delírios de uma adolescente perturbada. Uma vez eu consegui contar para uma psicóloga sobre as possessões. Ela ficou preocupada e disse que ia falar com o meu pai sobre internação para tratamento. No dia seguinte, ela me ligou dizendo que havia conversado com ele e que eu estava claramente inventando histórias para chamar atenção. Depois, descobri que papai havia feito uma doação generosa para a clínica onde ela trabalhava. O colecionador. Com o tempo, aprendi mais sobre a entidade que havia reivindicado Marina. Durante as possessões mais intensas, ela falava sobre si mesma através da voz de Marina. O colecionador não era um demônio comum. Era algo muito mais antigo e poderoso, que se especializava em adquirir almas através de contratos com os vivos. Sua especialidade era corromper relacionamentos familiares, fazendo com que pais vendessem filhos, maridos vendessem esposas, filhos vendessem pais. Ele se alimenta da traição, Marina explicou durante um dos raros momentos de lucidez que tinha. Quanto maior a traição, mais poder ele ganha. E não existe traição maior que um pai vendendo a própria filha. A cada ano que passava, o colecionador ficava mais forte. No 17º aniversário de Marina, ela começou a ter visões do futuro que a aguardava. Viu-se sendo completamente dominada, sua personalidade sendo apagada, seu corpo sendo usado para coisas terríveis. Ele me mostrou o que faz com as outras. Ela chorou. As outras almas que colecionou. Elas ficam presas para sempre, vendo seus corpos serem usados para machucar pessoas inocentes, para espalhar sofrimento pelo mundo. A recusa de um pai. O que mais me revoltava em toda essa situação era a atitude de Augusto. Não era ignorância ou negação. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo com Marina e simplesmente não se importava. Certa vez, confrontei-o diretamente. Foi numa noite em que Marina havia tido um episódio particularmente violento, onde a entidade a fez bater a cabeça contra a parede repetidas vezes até sangrar. "Pelo amor de Deus!" eu gritei com ele. "Sua filha está sofrendo! Você não vê o que está acontecendo com ela?" Augusto me olhou com uma frieza que jamais esquecerei. "Vejo exatamente o que está acontecendo, rapaz. E vejo também que minha empresa lucrou 500 milhões este ano. Vejo que tenho influência política, que tenho poder, que tenho tudo que sempre quis." "Mas, Marina é um sacrifício necessário", ele me interrompeu. "Todos os grandes homens fazem sacrifícios. Alguns sacrificam tempo, outros sacrificam relacionamentos. Eu sacrifiquei uma filha que nunca quis ter." Foi nesse momento que compreendi a verdadeira natureza do mal. Não eram os demônios ou as entidades sobrenaturais que me apavoravam. Era a capacidade humana de escolher o próprio interesse acima de tudo, mesmo quando isso significava condenar uma pessoa inocente a um sofrimento eterno. "Você sabe que ela vai morrer?" perguntei desesperado. "Não", ele respondeu calmamente. "Ela vai se tornar algo muito pior que morta. E eu vou continuar vivendo na prosperidade que isso me trouxe." A sabotagem constante, quanto mais eu tentava ajudar Marina, mais Augusto dificultava nossas vidas. Ele tinha recursos imensos e não hesitava em usá-los para nos prejudicar. Quando eu consegui convencer Marina a procurar um padre para ajudá-la, Augusto descobriu e fez uma doação milionária para a diocese, conseguindo que o padre fosse transferido para uma paróquia no interior.
Quando tentamos viajar para longe da influência da entidade, Augusto usou seus contatos para me fazer perder o emprego, alegando que eu era instável mentalmente e um perigo para funcionários e clientes. Ele chegou ao ponto de contratar detetives particulares para nos seguir, não para proteger Marina, mas para se certificar de que ela não estava tentando quebrar o acordo. "Vocês não entendem", ele me disse durante uma das nossas confrontações. "Este acordo não pode ser quebrado. E mesmo que pudesse, eu não permitiria. Marina é um investimento que está dando retorno há anos. Não vou jogar tudo fora por sentimentalismo." Um investimento. Era assim que ele via a própria filha. O pesadelo intensificava. Conforme o 18º aniversário de Marina se aproximava, as possessões se tornaram quase constantes. Havia dias em que ela passava mais tempo como a outra do que como ela mesma. Durante esses episódios, a entidade fazia questão de me atormentar também. Ela usava a voz de Marina para me dizer coisas cruéis, para tentar me afastar. "Ela nunca te amou de verdade", a voz dizia através dos lábios de Marina. "Ela só estava com você porque tinha medo de ficar sozinha. Quando eu assumir completamente, ela vai esquecer que você existe." Mas o pior era quando a entidade falava sobre o que faria quando tivesse controle total. "Vou usar este corpo lindo para coisas terríveis", ela sussurrava. "Vou seduzir homens poderosos e destruir suas famílias. Vou usar esta face inocente para atrair crianças e... bem, você pode imaginar o resto." Em alguns momentos de lucidez, Marina me contava sobre as visões que o colecionador a forçava a ter, imagens do que seu corpo seria forçado a fazer quando ela não estivesse mais no controle. "Ele quer que eu veja", ela chorava. "Quer que eu saiba exatamente como meu corpo será usado para espalhar sofrimento. É parte da tortura." A busca por ajuda. Desesperado, comecei a pesquisar tudo sobre possessões demoníacas e pactos sobrenaturais. Li livros antigos, procurei especialistas, conversei com pessoas que haviam passado por experiências similares. Foi assim que conheci Padre Miguel Santana, um sacerdote aposentado que havia dedicado 40 anos de sua vida estudando fenômenos paranormais. Quando contei nossa história para ele, vi em seus olhos que ele acreditava em cada palavra. "Estes casos são mais comuns do que imaginamos", ele me disse durante nosso primeiro encontro. "O que não é comum é alguém querer verdadeiramente quebrar um pacto deste tipo. Geralmente, aqueles que fazem os acordos fazem de tudo para mantê-los." Padre Miguel me explicou que a única forma de reverter um pacto deste tipo era provar que ele havia sido feito de forma injusta, que a pessoa oferecida em sacrifício não havia consentido com o acordo. "Mas isso é perigoso", ele me advertiu. "A entidade não vai aceitar perder sua presa. E há outro problema. Geralmente, quando um pacto é quebrado desta forma, a entidade leva aquele que originalmente fez o acordo." Augusto morreria. Sim, e levaria com ele toda a prosperidade que o acordo trouxe. Eu não hesitei nem um segundo. Se era isso que precisava ser feito para salvar Marina, então que fosse feito. A preparação. Padre Miguel me ensinou tudo sobre o ritual que precisaríamos realizar. Era complexo e perigoso, exigindo uma série de objetos sagrados e uma preparação espiritual intensa. O mais difícil foi convencer Marina a participar. Ela estava aterrorizada com a ideia de confrontar a entidade diretamente. "E se não funcionar?", ela perguntava, tremendo. "E se isso só fizer com que ele fique mais forte?" Mas não tínhamos escolha. O 18º aniversário dela estava a apenas 2 semanas de distância. E Padre Miguel havia me dito que depois dessa data seria impossível reverter o pacto. Uma vez que ela se torne adulta, legalmente falando, a entidade terá direito total sobre ela, ele explicou. Não importa se ela consentiu ou não quando criança. Aos 18 anos, se ela ainda estiver possuída, será considerado consentimento implícito. O plano. Decidimos realizar o ritual na noite anterior ao aniversário de Marina. Padre Miguel havia conseguido usar uma igreja abandonada nos arredores da cidade, um lugar que havia sido desconsagrado anos atrás devido a uma série de suicídios misteriosos. "Lugares assim são neutros", ele explicou.
Nem sagrados, nem profanos. São ideais para este tipo de ritual. O plano era simples em teoria, mas terrifyingly complexo na prática. Precisaríamos atrair a entidade para fora de Marina, confrontá-la diretamente e então apresentar nosso caso, que o pacto havia sido feito sem o consentimento da verdadeira vítima. Mas havia um problema: Augusto. Ele sabia que algo estava acontecendo e estava fazendo de tudo para nos impedir. Nas semanas que antecederam o ritual, ele intensificou a vigilância sobre Marina. Contratou seguranças para vigiar a casa 24 horas por dia e até mesmo tentou interná-la numa clínica psiquiátrica particular. Ela está tendo surtos psicóticos, ele disse para os médicos. Precisa de medicação pesada e isolamento total. Felizmente, conseguimos provar que Marina estava lúcida o suficiente para tomar suas próprias decisões médicas e a internação foi negada, mas Augusto não desistiu. A noite do horror chegou e conseguimos enganar os seguranças de Augusto. Padre Miguel havia criado uma distração, um vazamento de gás fictício que forçou a evacuação do quarteirão inteiro, incluindo a mansão dos Mendonça. Nos encontramos na igreja abandonada às 11 da noite. O lugar era ainda mais assombrado do que eu havia imaginado. Paredes descascadas, vitrais quebrados e uma sensação de desespero que parecia impregnada nas próprias pedras. Marina estava pálida, mas determinada. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, ela disse, segurando minha mão com força. Padre Miguel começou o ritual exatamente à meia-noite. Recitou orações em latim, acendeu velas especiais e traçou círculos de proteção no chão com sal abençoado. A reação foi imediata e terrível. Marina começou a convulsionar violentamente. Seus olhos reviraram, ficando completamente brancos, e quando voltaram ao normal, eram de um negro profundo como a própria noite. Como vocês ousam? A voz da entidade gritou através dela. Como ousam desafiar um acordo selado em sangue? A temperatura da igreja despencou instantaneamente. Podia ver minha própria respiração e o vento começou a soprar de lugar nenhum, apagando várias das velas sagradas. Entidade conhecida como o Colecionador, Padre Miguel disse com voz firme. Eu o convoco a responder. Este acordo foi feito com o consentimento daquela cuja alma você reivindica? A risada que saiu da boca de Marina foi a coisa mais terrível que ouvi. Ela era uma criança! Crianças não podem consentir ou negar. O acordo foi feito com o seu responsável legal. Augusto Mendonça não tinha direito moral ou espiritual de negociar com a alma de sua filha. Ele agiu por ganância pessoal, não por amor ou proteção. Foi então que ouvimos os carros chegando do lado de fora. A chegada do diabo humano. Augusto havia descoberto onde estávamos. Ele chegou com uma pequena milícia, seguranças particulares armados até os dentes, todos pagos para garantir que o ritual não fosse completado. Parem com isso agora! Ele gritou ao entrar na igreja, seguido por seus homens. Vocês vão destruir tudo! Mas sua presença foi exatamente o que precisávamos. Com ele ali, poderíamos confrontá-lo diretamente diante da entidade. Augusto Mendonça, Padre Miguel disse sem parar o ritual. Você está aqui para defender um acordo que fez vendendo a alma de sua própria filha? Defendo! Este acordo me deu poder, riqueza, influência, transformou minha vida! Marina, ou a entidade falando através dela, riu novamente. Vejam, ele admite, ele vendeu a filha por ganância pessoal! Mas foi a próxima declaração de Augusto que selou o seu destino. E venderia de novo! Ele berrou. Marina nunca foi nada além de um peso para mim. Se tivesse que escolher entre ela e meu sucesso, escolheria o sucesso 1000 vezes! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo a entidade pareceu surpresa com a crueldade absoluta daquelas palavras. Foi então que Marina, a verdadeira Marina, conseguiu falar através da possessão. Pai, ela disse, com a própria voz, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde? Facilmente,
Augusto replicou, sem um pingo de remorso. Você foi um herreiro desde o dia em que nasceu. Sua mãe morreu por sua causa. Minha vida foi arruinada por sua causa. Pelo menos agora você serve para alguma coisa. A justiça sobrenatural. A reação da entidade foi imediata e furiosa. Mas desta vez, a fúria não era direcionada a nós, era direcionada a Augusto. Interessante, a voz disse, agora mais baixa e muito mais perigosa. Muito interessante. Nunca vi tanta crueldade em um acordo. O que você quer dizer? Augusto perguntou, sua confiança começando a vacilar. Eu coleciono almas, Augusto Mendonça. É minha natureza, minha função. Mas você vende sua própria filha e ainda sente prazer nisso. Você é pior que eu. A entidade fez Marina se levantar, e por um momento ela não parecia mais possuída. Parecia livre. Um acordo baseado em tamanha crueldade é corrompido desde o início. Ela disse, agora com uma voz que era dela, mas diferente, mais forte, mais determinada. Eu rejeito este acordo. Eu sempre rejeitei este acordo. E demando justiça. A transferência. O que aconteceu a seguir foi simultaneamente terrível e libertador. Augusto começou a gritar, não de raiva, mas de dor. Suas veias começaram a aparecer sob a pele, negras como tinta, e seus olhos começaram a escurecer da mesma forma que os de Marina faziam durante as possessões. Não! Ele gaguejou. Isso não estava no acordo! Isso não era para acontecer comigo! Agora é! A entidade disse, sua voz vinda de todos os lugares ao mesmo tempo. Você demonstrou ser mais valioso para meus propósitos que sua filha. Um homem capaz de vender a própria filha é capaz de qualquer maldade. Marina caiu no chão, livre pela primeira vez em anos. Eu corri para ela, e quando olhei em seus olhos, vi apenas os lindos olhos verdes que havia conhecido na biblioteca. Augusto, por outro lado, estava se transformando em algo horrível. Sua pele ficou pálida, seus olhos tornaram-se completamente negros, e quando ele falou, não era mais a voz dele. Eu tenho grandes planos para este. Um homem com tanto poder e tão pouca consciência. As possibilidades são infinitas. O final do pesadelo. Os seguranças de Augusto fugiram assim que viram o que estava acontecendo com o patrão. Padre Miguel continuou suas orações, não para exorcizar, mas para proteger Marina e eu de qualquer retaliação. A entidade, agora completamente instalada em Augusto, nos olhou uma última vez. Vocês venceram desta vez, ela disse. Mas lembrem-se, eu sempre honro meus acordos, e Augusto Mendonça fechou um acordo muito mais interessante que o original. Com essas palavras, a entidade e Augusto desapareceram numa nuvem negra de fumaça que cheirava a enxofre e desespero. Marina estava livre. Pela primeira vez em anos, ela estava verdadeiramente livre. Um novo começo. Nos dias que se seguiram, descobrimos que Marina havia herdado toda a fortuna de Augusto. Sua morte, ou transformação, ou seja lá o que tivesse acontecido com ele, foi oficialmente registrada como um ataque cardíaco fulminante. Os advogados encontraram um testamento que deixava tudo para ela. Ironicamente, o dinheiro pelo qual Augusto havia vendido a alma da filha agora estava nas mãos dela. Mas Marina não é como o pai. A primeira coisa que fizemos foi criar uma fundação para ajudar outras pessoas em situações similares. Financiamos pesquisas sobre fenômenos paranormais, apoiamos famílias que lidam com possessões e criamos uma rede de apoio para vítimas de abuso espiritual. Padre Miguel se tornou o diretor espiritual da fundação e já ajudamos mais de 50 famílias a lidar com situações sobrenaturais. Marina ainda tem pesadelos ocasionais, mas agora eles são apenas ecos de um passado terrível.
Ela está fazendo terapia, estudando psicologia para ajudar outras vítimas e lentamente aprendendo a confiar novamente no mundo, nas pessoas e principalmente em si mesma. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Marina carrega cicatrizes profundas do que passou. Há dias em que ela acorda gritando, lembrando-se das coisas que a entidade a forçava a ver. Há momentos em que ela se olha no espelho e ainda espera ver olhos negros olhando de volta. Mas cada dia que passa, ela fica mais forte. Cada sorriso genuíno é uma vitória contra as trevas que tentaram consumi-la. E eu? Eu aprendi que o verdadeiro horror não vem de demônios ou entidades sobrenaturais. Vem da capacidade humana de escolher o mal, de priorizar ganância sobre amor, poder sobre compaixão. Augusto não foi possuído pela entidade. Ele se tornou parceiro dela voluntariamente. E isso, para mim, é muito mais assustador que qualquer demônio. O que aprendemos? Nossa experiência nos ensinou várias lições importantes. Primeira, pactos sobrenaturais são reais e são muito mais comuns do que imaginamos. Há pessoas por aí vendendo almas, suas próprias ou de outros, por poder, dinheiro, sucesso. Segunda, o amor verdadeiro é realmente mais forte que qualquer maldade. Não foi magia ou rituais que salvaram Marina. Foi o fato de que alguém se importava o suficiente com ela para lutar contra forças que a maioria das pessoas nem acredita que existam. Terceira, às vezes os monstros mais reais são aqueles que compartilham nosso sangue. Augusto causou mais dano a Marina que qualquer demônio jamais poderia.